Aula 5. Introdução. Agora, você aprenderá o conceito de administração financeira, como calcular os juros, qual a finalidade do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Entenderá os diversos tipos de títulos de crédito, além de compreender como funciona um fluxo de caixa. Administração financeira. Conceito. A administração financeira é responsável pelas finanças da empresa ou, mais especificamente, da saúde financeira. Isso quer dizer que toda e qualquer movimentação ou planejamento que envolva valores é contemplado ou está inserido no conceito de administração financeira. Planejamento é um processo de análise e decisão que precede, preside e segue a ação individual ou coletiva dos agentes sociais na procura da solução dos problemas, aproveitando as possibilidades com eficiência, eficácia e constância. Todo planejamento tem como foco atingir plenamente os objetivos previamente determinados, sendo o pilar sobre o qual será desenvolvida a previsão orçamentária. Juros. Remuneração do capital, podendo ser definido como o aluguel pago pelo uso do dinheiro, é a razão entre os juros recebidos ou pagos no fim de um período de tempo e o capital inicialmente empregado. A taxa de juros está sempre relacionada com uma unidade de tempo, dia, mês, ano, etc. Capitalização simples e linear. É aquela em que a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial. Neste regime de capitalização, a taxa varia linearmente em função do tempo. Ou seja, se converter a taxa mensal em anual, basta multiplicar por 12. Ou se converter a taxa mensal, tendo a diária, basta multiplicar por 30 e assim por diante. Cálculo dos juros. O valor dos juros é obtido por meio da expressão J igual C vezes I vezes N. Simbologia adotada. J, valor dos juros. N, prazo. I, taxa de juros. C, capital principal ou valor presente. Exemplo. Júlio pediu à sua mãe R$ 420 para poder ir viajar. Quando voltar dessa viagem, Júlio deverá devolver o dinheiro para sua mãe. A taxa de 1,5% ao mês por um prazo de 3 meses. Qual será o valor dessa quantia de juros? J igual C vezes I vezes N. J igual 420 vezes 0,015 vezes 3. J igual 18,90. Observação. Na fórmula, usa-se a taxa I, na forma decimal. Para isso, basta dividir o valor da taxa por 100. Sistema Financeiro Nacional. Trata-se de um conjunto de instituições financeiras, órgãos e afins que controlam, fiscalizam e fazem as medidas que dizem respeito à circulação da moeda e de crédito dentro do país. É o responsável pela junção dos agentes econômicos com situação orçamentária, superavitária e deficitária. Promove o desenvolvimento equilibrado do país e serve aos interesses da coletividade. Divide-se em 2 subsistemas. Subsistema normativo. Subsistema operativo ou operacional. Subsistema normativo. Responsável pelo controle das instituições que operam no mercado financeiro. Conselho Monetário Nacional. Banco Central do Brasil. Banco do Brasil. BNDES. Comissão de Valores Mobiliários. Subsistema operativo ou operacional. Trata-se das instituições
que operam diretamente com a ação de intermediação financeira, fazendo com que as regras de transferência de recursos definidas pelo subsistema normativo seja possível. É composto por bancos comerciais, caixas econômicas, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, entre outros. Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, CMN, é o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. Ao CMN compete estabelecer as diretrizes gerais das políticas monetária, cambial e creditícia, regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras, além de disciplinar os instrumentos de política monetária e cambial. O CMN é constituído pelo Ministro de Estado da Fazenda, Presidente, pelo Ministro do Estado do Planejamento e Orçamento e pelo Presidente do Banco Central do Brasil, Bacen. Os serviços de secretaria do CMN são exercidos pelo Bacen. Banco Central do Brasil. É a autarquia federal e tem como função fiscalizar as instituições financeiras. Dentre muitas coisas atribuídas importantes do Bacen, está o de regulador das políticas monetárias e creditícia do governo, administrar as reservas internacionais e fiscalizar o sistema financeiro nacional. O Banco Central do Brasil é autarquia federal, integrante do Sistema Financeiro Nacional, sendo vinculado ao Ministério da Fazenda do Brasil. Assim como os outros bancos centrais do mundo, o brasileiro é a autoridade monetária principal do país, tendo recebido esta competência de 3 instituições diferentes: a Superintendência da Moeda e do Crédito, SUMOC, o Banco do Brasil e o Tesouro Nacional. O Banco Central do Brasil foi criado em 31 de dezembro de 1964, com a promulgação da Lei nº 4.595. Competências. É de competência exclusiva do Banco Central do Brasil emitir papel moeda e moeda metálica, executar serviços de meio circulante, receber os recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais, realizar operações de redesconto e empréstimos de assistência à liquidez às instituições financeiras, regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis, efetuar como instrumento de política monetária operações de compra e venda de títulos públicos federais, autorizar, normatizar, fiscalizar e intervir nas instituições financeiras, controlar o fluxo de capitais estrangeiros, garantindo o correto funcionamento do mercado cambial. A administração de uma empresa é um ponto importante a ser estudado, pois é responsável pelas finanças da mesma. Se resume a qualquer tipo de movimentação que envolva valores dentro de uma empresa. Já os juros, por exemplo, é uma forma de remuneração cobrada pelo empréstimo de títulos de crédito. Denominam-se títulos de crédito os papéis representativos de um crédito relativo a uma transação específica de mercado, com a finalidade de facilitar a sua circulação entre diversos titulares distintos, substituindo a moeda corrente ou dinheiro em espécie, e também garante a segurança na transação. Observe alguns exemplos. Duplicata é um título de crédito casual vinculado a operações de compra e venda de mercadorias, envolvendo um empresário como sacador, ou de prestação de serviços, envolvendo um prestador de serviços, empresário ou não, como sacador, com pagamento à vista ou a prazo, e representativo do crédito originado a partir de referidas operações. É obrigatória nas vendas mercantis a prazo e pode ser protestada por falta de pagamento, quando vencida, e é emitida após a emissão da fatura. Duplicata
Triplicata. É a segunda via ou reprodução de duplicata por motivo de extravio ou por não aceita. Nota promissória. É um título cambiário em que seu criador assume a obrigação direta e principal de pagar a soma constante no título. A nota promissória nada mais é do que uma promessa de pagamento à vista ou a prazo. Para seu nascimento, são necessárias duas partes, o emitente ou subscritor, criador da promissória no mundo jurídico, e o beneficiário ou tomador, que é o credor do título. Observação. Caso a nota promissória não seja paga em seu vencimento, poderá ser protestada, como também será possível ao beneficiário efetuar a cobrança judicial, a qual ocorre por meio de ação cambial que é executiva. Mas a parte só pode agir em juízo se estiver representada por advogado legalmente habilitado. Nota promissória. Letra de câmbio, ordem de pagamento, à vista ou a prazo. Título de crédito formal, consistente numa ordem escrita de pagamento de um eminente ou sacador, devedor. A outrem, chamado aceitante ou sacado, instituição financeira, para que pague a um terceiro, denominado tomador, pessoa física ou jurídica investidora, que adquire a letra de câmbio e que também determina a importância do local e data do saque. Letra de câmbio. Fluxo de caixa. É a compatibilização entre a saída de caixa e ingressos de recursos, em que saídas de caixa ocorrem para honrar obrigações e ingressos de recursos são provenientes de vendas de produtos e serviços. Controla a projeção de entradas e saídas de movimentações financeiras num determinado período, podendo ser diário, semanal, mensal, bimestral, etc. É composto pelos elementos que representam as movimentações de recursos financeiros da empresa. Entrada de caixa. É a entrada de capital na empresa. Vendas à vista. Recebimento de vendas a prazo. Vendas do ativo imobilizado. Recebimento de juros. Empréstimos bancários. Saída de caixa. É a saída de capital na empresa. Pagamento de empréstimos bancários. Pagamento de impostos. Pagamento de juros. Compras à vista ou a prazo. Pagamento a fornecedores. Gastos com despesas administrativas. Gastos gerais. Veja um exemplo de como montar uma desk, demonstração das entradas e saídas de caixa. Uma empresa de cosméticos pretende fazer uma desk, de segunda a sexta-feira, sendo esse o período em que ela funciona na semana. Observe os dados coletados. Entrada de caixa. Saída de caixa. A desk ficaria assim. A desk mostra o confronto entre as entradas e saídas de caixa que indicará as sobras ou falta de caixa, permitindo à empresa decidir se devem tomar recursos ou aplicá-los, abrangendo assim períodos curtos, ou seja, ela é voltada para o futuro da empresa.
Na prática, imagine que você não está conseguindo organizar adequadamente o fluxo de caixa de sua empresa de informática. Mas como você já aprendeu nessa aula, conseguirá agora resolver esse problema, montando uma desk para poder ter um controle referente às entradas e saídas de fluxo de caixa de sua empresa no período de segunda a sexta-feira. Para organizar o fluxo de caixa de uma empresa corretamente, quais passos deve seguir? O primeiro passo é organizar tabelas para maior entendimento sobre a situação. A primeira tabela deverá conter os dias que deseja controlar apenas as entradas do fluxo de caixa. E em cada dia da semana, você deverá determinar quanto sua empresa teve em relação ao valor das vendas de mercadorias e as vendas de serviços. Entrada de caixa. A segunda tabela deverá ser referente às saídas de sua empresa que deseja controlar o fluxo de caixa. Como na primeira tabela, ela deverá mostrar os dias da semana que deseja ser calculado e determinar os fornecedores e as despesas referente a cada dia. Saída de caixa. Saldo do dia, R$ 900. Como você faria para calcular a desk? Mostre os cálculos que devem ser realizados. A parte referente às entradas do dia deverá apresentar o valor das vendas de mercadorias e de serviços de acordo com cada dia da semana, conforme foi feito na primeira tabela. Total das entradas é o valor das mercadorias somado ao valor dos serviços de acordo com o resultado da entrada do dia. O que mais deve ser feito para completar o cálculo de uma desk? Após você realizar essa contagem, deverá colocar na parte das saídas do dia o valor de todos os fornecedores de acordo com o valor de vendas de serviços realizados, tendo como base a segunda tabela. Feito isso, deverá ser calculado o total das saídas. Total das saídas é o valor dos fornecedores somado ao valor dos gastos ocorridos na empresa no determinado dia da semana, como, por exemplo, o aluguel, os impostos, empréstimos, entre outros. Como você já pôde ver nessa aula, o saldo do dia e o saldo acumulado também precisam ser calculados. Saldo do dia é o valor do total das entradas subtraído ao valor do total das saídas. Saldo acumulado refere-se ao cálculo do primeiro dia da semana de acordo com a diferença do total das entradas com o total das saídas, somando ao saldo inicial presente no caixa. Mas nos restantes dos dias, o cálculo será realizado como o saldo acumulado do dia anterior somado ao saldo do dia desejado. A desk ficaria assim. Demonstração das entradas e saídas de caixa. Resumo. Em resumo, existem diversos tipos de títulos de crédito, e eles são os papéis, que representam um crédito de transação de mercado e que substitui a moeda corrente. Esses títulos são pagamentos que podem ser realizados tanto à vista quanto a prazo. Já o fluxo de caixa é referente às entradas e saídas de caixa que houve em um determinado período na empresa. Exercícios propostos. Clique no X